Olha, quem está na linha e passa a conversar conosco a partir de agora, porque mais um corte no orçamento das universidades federais, né? Há um corte na educação e esse corte chega até o ensino superior. E não só aqui em Alagoas, a Universidade Federal de Alagoas, mas o IFAL, o Instituto Federal, também são atingidos por esses cortes e definitivamente ser reitor na atualidade não é absolutamente nada fácil. Magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas está na linha. Professor José Aldo Tonholo, sempre um prazer tê-lo aqui, um bom dia. Muito bom dia, Elias, Flávia e toda a equipe da CBN, os nossos ouvintes. Elias, é um prazer muito grande estar aqui, mas eu gostaria de estar aqui para falar com você que 19 cursos de pós-graduação da UFAL tiveram aumento de nota nesse mês com a nova avaliação da CAPES. Eu queria estar aqui para falar do nosso núcleo de desenvolvimento infantil, que é a creche da UFAL, que trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal, que ela acabou de ser credenciada para ser uma escola de aplicação. Eu queria estar aqui falando da Expedição de São Francisco, que vai acontecer agora no final do ano, do Festival de Música de Penedo, do Festival de Cinema de Penedo, que nós estamos organizando, mas eu tenho que vir aqui para falar do descaso e do desmonte que está posto para cima da educação pública no estado de Alagoas e no país como um todo, Elias. Olha que tristeza. Muito triste essa situação e preocupante, porque esse tipo de situação, quando se refere à educação, professor, a gente não resolve numa canetada, isso não se resolve em um ano, em dois, isso pode significar mais de uma década de atraso, professor. Elias, nós estamos sofrendo desmonte da educação, da ciência e da tecnologia, não é de hoje, é nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, né, programas estruturantes de pesquisa que faziam o Brasil ter ponta, por exemplo, no setor aeronáutico, no setor de alimentos, no petróleo, com a história do pré-sal, foram desenvolvidos com parceria com a universidade lá no começo do milênio, até os anos de 2011, 2012. A universidade foi parte importante para a competência internacional desses setores, né? E hoje não existe mais dinheiro para ciência e para tecnologia em nível federal. Nós estamos com um orçamento de custeio da universidade completamente arrochado. Só para você ter uma ideia, o nosso orçamento de capital, que é para obras, para comprar carro, para comprar computador, nesse ano, ele é inferior àquele que a gente tinha em 2004, antes de ter o campus Arapiraca e o campus do Sertão, quando a UFAL atendia a 1/6 dos estudantes que atende hoje, Elias. A situação é muito crítica. Agora, professor, qual é o reflexo direto? A gente sabe que tem outras coisas que ainda estão por vir, porque existe uma despesa que ela tem um crescimento que é natural. O salário aumenta, já tem a despesa aumenta, e uma série de outras despesas que, né? E o próprio custo imposto por uma política econômica equivocada que fez com que tudo crescesse do ponto de vista do preço. Qual é o reflexo direto? O que é que a gente tem? Eu sei, inclusive, que a UFAL está com dificuldade para reposição de terceirizados. Esse aí era até ontem, antes do meio-dia, né? O que a gente estava fazendo? Para fazer caber o nosso orçamento para ter um prejuízo maior, a gente decidiu, para não demitir ninguém, nenhum dos terceirizados, nós optamos por suspender aqueles que são feristas. Quando uma pessoa tira férias, entra outro no lugar para substituir, para diminuir um pouco o impacto. Só que ontem, ao meio-dia, vem essa nova bomba, né, de um corte de mais 4,8 milhões de reais no orçamento da UFAL, e um corte que vai afetar toda a universidade. Vai afetar o contrato de limpeza, vai afetar o contrato de segurança, o pagamento da água. Aliás, a gente já não está pagando a conta de água por conta de um desacordo comercial com a fornecedora. Nós estamos em débito com a empresa de energia, né? E esse corte atual, além de comprometer esses que a gente chama de contratos continuados, compromete também o fazer acadêmico.
já que a gente não vai ter mais dinheiro para pagar combustível, para pagar diária, para pagar os deslocamentos que são necessários, por exemplo, para pesquisa de campo, para participação em congresso. E que espero que a gente não comprometa as bolsas de estudo, que já estão extremamente comprometidas desde o ano passado, com um corte muito forte que a gente teve no orçamento de 2021 e que foi reproduzido nesse orçamento de 2022. Né? Porque, do jeito que a coisa está andando, né, a Universidade Federal de Alagoas continua funcionando até acabar esse semestre. Mas, Elias, com o orçamento cortado nesse momento, durante o ano fiscal, e a projeção de um orçamento para 2023, que tem 12% a menos do que o desse ano, a Universidade Federal de Alagoas não vai conseguir reabrir no ano que vem. Dá para repetir, professor, porque eu não estou acreditando. Por favor. Não, é isso mesmo, Elias. Nós estamos hoje com um orçamento inferior ao que tínhamos em 2014. Do ponto de vista de capital, um orçamento inferior ao que tínhamos em 2004, antes da expansão da universidade para o interior. Esse ano, nós estávamos pensando em fechar com 2 meses de prejuízo no orçamento, que seria dívida rolada para o orçamento que vem, porque nós tivemos cortes agora no mês de junho, com o orçamento já em andamento. Não foi lá na lei orçamentária, foi durante o orçamento. Então, esse ano, pensávamos em protelar 2 meses. Com esse corte, a gente vai ter pelo menos 3 meses de dívida rolada para o ano que vem. Tá? E o ano que vem, como é ano novo, novo governo, novas equipes, né, o orçamento da União sempre demora a funcionar. E para o ano que vem, a gente já vai sair com um orçamento 12% menor do que o desse ano. Imagine, 3 meses de orçamento rolado para o ano que vem, e 12% de corte no orçamento do ano que vem. Isso não paga as despesas obrigatórias de água, de luz, de segurança, de limpeza. Quanto mais aquelas que são eletivas, como combustível, né, como as despesas de passagens, né, que a gente paga no dia a dia, de acordo com a despesa, né, de acordo com o consumo. Então, nós estamos correndo um risco seríssimo de não conseguir reabrir no próximo semestre letivo. Agora, reitor, isso é uma exclusividade da UFAL ou as demais instituições federais podem passar pelo mesmo problema e ter o mesmo destino, que é não reabrir as suas portas em 2023? Isso é de todo o sistema federal e não está restrito à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto Federal de Alagoas, que está na mesma situação. Afeta todas as instituições federais, institutos de pesquisa e também os hospitais universitários, que também são vinculados ao MEC e que também vão ter corte de custeio e por isso vai impactar também na qualidade do serviço que vai ser prestado pelo hospital. Então, nosso hospital universitário, Elias, esse hospital que você conheceu numa visita na semana passada e que atende com tanta propriedade a toda a população alagoana, 90% da população alagoana que depende do SUS, e quando tem casos complicados, complexos, né, o nosso hospital é de alta complexidade, essas pessoas vão lá para o hospital universitário, o hospital universitário vai sofrer os impactos desse corte também, né, e certamente vai ter prejuízos no atendimento e na formação dos nossos estudantes da área da saúde e das outras áreas que usam o hospital como hospital de ensino. Bem, professor, um ouvinte mais desatento pode não ter a ideia da complexidade de tudo isso. Mas qual é o significado de um país sem instituições federais de ensino, como é o nosso caso? O país precisa da educação para reduzir as várias desigualdades que a gente tem. O estado de Alagoas tem muitas desigualdades ainda, Elias. Quando você forma gente boa, gente de qualidade, para trabalhar como professor, para trabalhar na prefeitura como contador, né, para trabalhar nas nossas empresas como administradores, para trabalhar nas nossas bancas de advocacia como advogados de respeito, o país anda bem, vai para frente, é desenvolvido, trabalha melhor. Né? E o grande vetor de desenvolvimento hoje do estado de Alagoas e da maior parte das regiões periféricas do nosso país é a educação superior e a educação tecnológica, que vem do governo federal, né, como um elemento de diminuir
desigualdades. A Universidade Federal de Alagoas, hoje, né, tem uma capacidade de absorver aí cerca de 26, 27 mil estudantes, né? Esses estudantes estão fazendo a transformação no dia a dia do nosso estado. Você vê a diferença aqui que são as nossas cidades do interior, do Alto Sertão hoje, comparada com o que eram 10, 12 anos atrás, antes da UFAL, antes do IFAL. Então, o nosso estado está se desenvolvendo, particularmente onde a gente tem Universidade Federal de Alagoas e Instituto Federal de Alagoas. Quando você cerceia a educação superior, você tira o povo da universidade, a universidade deixa de dar sua contribuição para diminuir essas desigualdades e a gente tem menos competitividade empresarial, menos competitividade de governo, né? Governos que trabalham pior, que não conseguem gerir as várias crises que a gente tem, e a nossa sociedade vai ficar ao relento. Então, a universidade é o esteio do desenvolvimento. A educação transforma a vida das pessoas. E estão tirando o direito da gente fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é formar gente muito boa. É muito triste essa situação que a gente está vivendo, reticente, são ataques constantes, e eu não sei por quanto tempo as nossas instituições vão suportar esse ataque, Elias. Essa é uma situação extremamente grave. Eu espero que o ouvinte esteja atento ao que está acontecendo, e o ouvinte de todas as vertentes. Aqueles que já passaram pela UFAL, pelo IFAL, seja na época em que era escola técnica, seja na época em que foi Cefet, hoje na atualidade como IFAL, na universidade em todas as suas épocas, aqueles que estão por lá, aqueles que ainda não chegaram e que vai chegar um momento em que você vai olhar e não vai encontrar absolutamente nada. E isso significa parar o tempo. E a gente parar no tempo, recuperar esse tempo é algo extremamente danoso. Socialmente é um crime e de uma violência tamanha que a gente não sabe mensurar. Parar o processo de evolução intelectual, até onde a gente pode chegar, do que é que de fato essas pessoas são capazes. Não há mais limites. Essas coisas as pessoas precisam ter. Eu sou empresário, eu acho que está legal, eu acho que só quem está lá é quem pode pagar, quem não pode não está, perfeito. E os teus funcionários, vai importar dos Estados Unidos, da Europa, tem dólar suficiente para pagar isso? E o que é que a gente faz com essa moçada toda que está aí em idade de entrar na universidade, que ao invés de diminuir, precisaria era aumentar, ter campo, o campi, em vários lugares, a gente precisa aumentar e não diminuir, professor, é algo tão danoso que é difícil. Eu fico aqui imaginando, e eu posso tirar um paralelo com a cidade de Arapiraca, antes e depois da Universidade Federal de Alagoas. Tivemos, inclusive, essa conversa aqui com a reitora Ana, desde a época, quando do lançamento da Pedra Fundamental, de que um dia nós iríamos nos encontrar, e nesse encontro a gente ia conversar sobre 5, 10 anos depois da Pedra Fundamental, da universidade devidamente constituída e do significado de uma instituição federal de ensino superior em um município como foi Arapiraca. Vai em Arapiraca hoje. Agora pense, voltemos para antes da Pedra Fundamental, professor. Arapiraca é outra cidade, Belmiro é outra cidade. Cada uma das cidades que tem Instituto Federal, Universidade Federal de Alagoas, estão se transformando em isso. Esse é o nosso papel, é o vetor de desenvolvimento que a educação proporciona para o nosso estado. Agora, nós temos como reverter isso, Elias. Nós precisamos de apoio da bancada federal. A bancada federal tem que entender, tanto quanto o pai de cada um dos estudantes que está na UFAL, a importância dessas instituições. Então, se a nossa bancada federal não abraçar essa causa,
não se contrapor às medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Economia, não é o da Educação, é da Economia, né, nós vamos ter comprometimento de país e corremos o risco de perder aquilo que a gente preza, que é a soberania nacional. Muito bem. Reitor José Aldo Tonholo, a nossa gratidão pelas informações, a nossa solidariedade a todos aqueles que fazem a Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto Federal de Alagoas, nos seus professores, funcionários, estudantes que lá estão, estudantes que por lá passaram e aqueles que, se Deus quiser, ainda vão encontrá-las lá, cumprindo o seu papel social, cumprindo a sua missão democrática, histórica, na formação, inclusive, de todos, inclusive dos políticos que deveriam estar, nesse momento, defendendo essas instituições, porque se arvoram exatamente de ter passado por elas, como um requisito para que votem neles. Então, há uma necessidade de todos se manifestarem em favor da educação pública e de qualidade no país. Professor, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia. Muito obrigado, Elias. Vamos que vamos com muita energia aí para garantir que a universidade fique aberta e bem o estado de Alagoas aí para frente. Olha, a nossa conversa aqui foi com o professor José Aldo Tonholo. O orçamento foi reduzido e toda vez que se quer reduzir orçamento no atual governo, o primeiro golpe é dado sempre na educação. Qual é a ideia? A ideia é que você não aprenda. E quando você não aprende, quando você não é capaz de compreender a sua própria realidade, torna-se muito, muito mais difícil, quase que impossível você modificá-la, porque compreensão não tem sobre ela. E essa é a ideia de que a gente continue assim, sem essa capacidade de intervir na sua própria realidade, modificando a atualidade e, por consequência, o seu próprio destino no futuro. Não há como prosperar, ninguém, absolutamente, não há nenhum case no mundo de um país que prosperou sem investimento maciço, com responsabilidade na educação. Não é o inverso que vai nos levar ao sucesso. Definitivamente todos, absolutamente todos, devem se manifestar contrariamente a esses cortes e a esse caminho, um caminho sujo, um caminho sórdido, de algo que a gente não pode jamais se associar.